Quais são as suas referências nas finanças pessoais e também na sua vida pessoal? Todas as pessoas precisam ter referências, precisam ter os seus mentores, né? A minha mãe falava dos guias, eu tenho meus guias. É muito bacana essa história de você ter guias, mentores e tal. Eu gostava muito da forma como meu pai lidava com as finanças. O meu pai foi um sujeito humilde, foi um cara que foi trabalhador na lavoura, no Rio Grande do Sul, depois ele teve uma farmácia no Rio Grande do Sul, se mudou para Porto Alegre para dar educação melhor para os seus filhos, e aí lá ele teve um restaurante e um bar depois. Quando ele morreu, a gente tinha um bar, ele era dono de um bar lá na Zona Sul de Porto Alegre. Ele sempre foi um cara que cuidava bem das finanças, tinha uma caderneta de poupança na Caixa, eu lembro da Caixa Econômica Federal, que chamava na época, ele sabia o valor do dinheiro, ele nunca foi uma pessoa de esbanjar, claro, a gente trabalhava, a gente vivia ali com os recursos muito próximos ali dava para sobreviver, não sobrava muito, mas ele era um cara que estava sempre preocupado em que os filhos tivessem uma boa educação, sempre cobrava da gente uma educação que nós estudássemos, não deixássemos de ir à aula nunca. Todos os 3 filhos se formaram, isso foi um orgulho para ele. Então, o meu pai foi um bom mentor de ter uma vida financeira de qualidade, se preocupar com gastar bem, se preocupar em economizar. Ele é um bom mentor. Tem várias referências aí no mundo das finanças que são interessantes, de bons investidores, mas a gente tem que tomar cuidado para não tentar imitar, se referenciar, ter uma referência de algumas atitudes. Tem o Warren Buffett, que é um investidor que todo mundo olha, né, as coisas que ele fez. É interessante algumas coisas que ele fez. Claro que ele tem ele teve uma realidade que você não consegue, ninguém consegue repetir. Nasceu lá nos anos 30, viveu um período de boom muito grande da economia americana, foi um cara que viveu o momento de crescimento dos investimentos, então se aproveitou disso, foi inteligente, mas muita coisa do que ele fala sobre investir em longo prazo deve ser seguido por todas as pessoas. Investir é um negócio de longo prazo, não é para o curto prazo. Curto prazo é difícil você ganhar dinheiro em investimentos. No longo prazo, sim, é possível. Investir em coisas que você conheça, sabe? Não ir tentar investir em coisas que você nunca ouviu falar. Então, isso é uma referência interessante, uma lição interessante que ele passa nas frases dele. Eu acho que a gente tem figuras aqui no Brasil interessantes, tiveram sucesso nas finanças, na sua vida, em alguns aspectos. Tem aquele famoso investidor no Brasil, que é o Luiz Barsi, que investe em dividendos. É interessante essa história de olhar para dividendos. De cada uma das pessoas, a gente vai pegando um pouquinho e vai aprendendo um pouco. O importante é você estar sempre se interessando pelo que as pessoas fizeram, não necessariamente para seguir exatamente o que é a pessoa. Tem o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que tem um livro muito interessante, né? Robert Kiyosaki. É interessante o que ele ensina, a história de ter renda passiva. A gente já falou aqui um pouco de renda passiva, para compor aí o teu rol de investimentos também. É bem importante termos algumas referências aí.